Tá. Bom, vou estar iniciando a aula aqui, Luiz. Assim que ela entrar, ela acompanha aqui com a gente, tá bom? Luiz, hoje a gente vai para a nossa última aula de Excel, tá? Então, a gente chegou aí realmente no final do curso agora. Infelizmente, não deu tempo para a gente estar voltando em aula presencial, mas eu acho que a escola vai estar liberando logo, logo o laboratório. E aí vocês poderão ir na sexta-feira para fazer a parte prática mesmo do uso do programa, tá? Caso você não tenha aí na sua casa. Então, acho que logo, logo a escola vai estar entrando em contato com vocês. Eu acredito que a previsão já é agora para agosto. Aí vocês poderão fazer as aulas práticas aí. A aula de hoje é uma aula de revisão, uma aula final, tá? Então, eu vou fazer aqui uma revisão geral, passar por algumas partes do Excel e finalizar, concluir com a parte de impressão, tá? Foi a aula que eu pedi para vocês assistirem aí, tá? Na semana passada, a gente deu uma acelerada falando um pouquinho de gráficos, comentários, mensagem de dados, validação, e eu tinha pedido para vocês darem uma lida na semana que nós passamos agora no vídeo 13, que é a última aula do Excel, tá? Para a aula de hoje, então, como eu falei, é uma revisão geral e também a parte de impressão da planilha, tá? Então, eu vou lá para o nosso programa, eu vou para o Excel aqui, e aí a gente depois volta aqui para o nosso slidezinho, tá? Eu vou fazer assim, como é uma revisão geral, Luiz, eu vou trabalhar aqui com uma planilha nova, montando aqui, ao mesmo tempo que eu vou montando, eu vou falando aqui de alguns detalhes que nós vimos no começo do curso, tá? No começo da nossa aula aí, até chegar na parte final aí. Para isso, eu vou usar como exemplo aqui duas planilhas simples. Uma planilha que tem nome de pessoas e que tem salário de pessoas. E a outra planilha, ela vai ter nome de pessoas e vai ter idade de pessoas. Ela voltou, mas ela ainda não habilitou o áudio. Ela aparece sem áudio. Nádia, você consegue me ouvir? Eu acho que ela não está nos ouvindo ainda. Então, essa É, planilha... Está ouvindo? bom Ah, tá. dia. Tá bom. Eu vou tentar falar um pouco pausado. Eu acho que a sua internet está um pouco lenta aí, tá? Horrível. Então, Mas tá bom, ó, de qualquer forma, a aula está sendo gravada, tá bom? E hoje é a nossa realmente última aula do módulo. Então, eu estou montando uma planilha aqui para me Ah, fazer uma revisão geral de alguns pontos importantes tá. e para concluir o nosso curso, tá bom? Para isso, eu estou montando duas planilhas aqui. Eu vou trabalhar com uma planilha que vai calcular salário de pessoas e uma planilha que vai trabalhar com idade de pessoas, tá bom? Então, só para a gente verificar aqui alguns pontos importantes. Então, eu vou colocar a planilha de idade aqui, três nomes: o Andressa, Pedro e o Júnior, com a idade de cada um. E a planilha de salário aqui, ó, eu vou ter aqui o Carlos, o Kleber, pronto. E aí cada um tem o seu salário, 1.200, 1.500, 1.500, 1.700. Pronto. Nós vimos no início do Excel alguns conceitos básicos, como, por exemplo, que o Excel é uma planilha que é feita de várias colunas, cada coluna tem uma letra identificada, não se repete. Você pode excluir a coluna, mas quando você exclui a coluna, a letra ela troca automaticamente. Então, se eu excluir a letra D de dado, a coluna toda, ele exclui a coluna D, mas a E passa a ser a D, a F passa a ser a I, assim sucessivamente. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou colocar teste aqui, vou excluir a coluna D de dado, excluir. Olha lá, ela apagou, mas na verdade a D continua existindo. Então, na verdade, nunca a gente vai ficar sem nenhuma coluna. E se eu incluir novas colunas aqui, ó, ele também insere novas colunas, tá vendo? Ele empurrou aqui, ó, e ele obedece à ordem. A mesma coisa acontece com as linhas são numeradas. E aí o que acontece? Quando a gente tem o um encontro entre coluna e linha, na verdade a gente tem o conceito de célula. O que é uma célula? É o encontro da coluna com a linha. Essa célula amarela, ela está na coluna E na linha número 6. E essa célula azul, ela está na coluna B de bola e na linha número 10. Né? Então, toda célula, que é um retângulo ou pode ser um quadrado, toda célula ela tem um endereço, ela corresponde a uma identificação de coluna e linha. Nas aulas seguintes, nós vimos como fazer cálculo, como fazer qualquer tipo de operação.
Operações simples de soma, por exemplo, onde eu coloco o endereço da célula e coloco o operador de mais, né? Sempre devemos começar com o sinal de igual. Todo cálculo, mesmo que seja através de função, começa com o sinal de igual. E você pode colocar o cálculo aonde você quiser na planilha. Aqui eu vou colocar o cálculo de soma, utilizando a função soma, do salário dos funcionários. Ó. E quando eu coloco aqui, ele vai dar o mesmo valor que os 5.900. Tá? Então, podemos fazer qualquer tipo de cálculo com fórmula ou com funções. Existem várias funções. Por exemplo, existe uma função chamada máximo. Né? Essa função ela extrai o valor máximo de uma lista de endereços. Então, por exemplo, eu coloco máximo, aí eu abro parênteses e coloco a lista de endereço inicial até a lista de endereço final. E ali ele vai apontar o valor máximo. No meu caso, como eu incluí também o valor total, ele colocou como valor total máximo. Eu vou tirar o valor total e vou colocar só até o salário do Kleber. Agora ele coloca como salário máximo o do Pedro. Repare se o Marcos ganhasse 5.000 reais, ó, 5.000. Ele aponta aqui embaixo que o valor máximo é 5.000. Então, o uso de funções e uso de fórmula é muito comum no Excel, tá bom? Nós temos várias formas. Quando você começa a digitar o sinal de igual e coloca um nome, ele já lista para vocês toda a função que começa com aquela letra que você colocou. Se eu colocar a letra P de pato e existir alguma função com a letra P, ele vai listar para mim a função. Então, vocês estão observando aí que existem dezenas de funções. Eu vou dar um zoom aqui na minha lupa do Windows para vocês acompanharem comigo o nome das funções. Vocês vão perceber que realmente ele tem muitas funções. Eu vou colocar aqui, ó, igual C de casa. E aí ele mostra para mim várias funções que começam com a letra C. Como eu falei, não dá para a gente estudar tudo isso nessa parte do nosso curso, que é um curso para iniciante. Né? Ele permite a gente aprender bastante coisa, mas o Excel ele tem vários níveis de conteúdo. Então, nós temos, sim, no Excel, um curso avançado, onde a gente vai trabalhar coisas bastante sofisticadas. Então, reparem que toda vez que eu coloco o sinal de igual e uma letra, ele mostra para mim algumas funções correspondentes. Mostramos para vocês no curso aquelas que a gente usa com mais frequência, tá bom? Avançando um pouquinho aí, pessoal, na nossa aula, a gente viu a questão de formatação. E aí, como é no Word, como é no PowerPoint, o Excel ele é muito rico em formatação. Ele permite formatar números, valores, com casas decimais, com símbolo monetário, permite a gente trabalhar com cores, permite a gente colocar cores na borda, né, na linha da célula. Então, eu posso escolher o estilo da linha e posso escolher a cor da linha. Aqui eu vou colocar uma linha dupla na cor vermelha para vocês verem aqui como é que ele vai funcionar. Ó. Então, ele coloca na minha planilha ó, a formatação da... Opa! A formatação da borda, tá vendo? Aqui na minha coluna de idade, que eu coloquei a idade dos alunos, eu vou trabalhar então com a parte de classificação. Vou colocar mais um nome aqui, eu vou colocar novamente Pedro. E o Pedro, eu vou colocar 50 anos de idade. Eu agora vou apresentar para vocês, no nosso curso, tá, ó, essas partes aqui. Então, eu passei da aula 1, tá? Passei da aula 2, já passei da aula 3, agora eu vou chegar na aula 4, aula 5, tá, pessoal? O que acontece, ó? O que acontece? Eu vou selecionar a planilha aqui de idade, ó, e vou pedir para ele aqui, ó, em classificar e filtrar, para vocês verem onde eu estou indo, ó. Eu vou na guia à página inicial e lá no final eu vou em classificar e filtrar. Mas é extremamente importante, tá, pessoal, que a planilha ela esteja selecionada a área. Então reparem que a minha parte de idade aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Reparem que a minha parte de idade aqui, ó, eu seleciono ela, eu marco ela, né? Ó, está selecionado. Aí eu vou lá em página inicial,
tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, em classificar e filtrar. Quando eu pedir para ele classificar de A a Z, o que ele faz é colocar os nomes em ordem alfabética. Tá vendo? Ó? Ok? Então já colocou aqui em ordem alfabética. Se eu pedisse para ele classificar e filtrar por idade, tá? Ele vai colocar em ordem de idade. Para colocar em ordem de idade, pessoal, eu vou personalizar classificação. Eu informo para ele que é para classificar pela idade, tá vendo? Ó? É do menor para o maior. Então, reparem, ó, ele coloca agora uma ordem de idade, né? Ó. Classificar ou personalizar, e qual é o outro para a idade, professor? Isso, aí ele coloca agora, né? Ó, da idade do menor para o maior. Mas para isso, Nádia, ó, selecionamos a planilha. Na hora que você vai aqui no classificar, repara que ele tem uma opção chamada personalizar. Quando eu clico em personalizar, ele permite, gente, ó, que você escolha a coluna. Ele está mostrando coluna nome e idade, porque minha planilha só tem nome e idade. Vamos supor que a minha planilha tem, por exemplo, salário, bairro, data de nascimento. Ele vai permitir que a gente escolha aqui salário, bairro, data de nascimento, e aí ele vai classificar, organizar, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. No caso aqui, se eu mudar novamente, ó, do maior para o menor, quando eu dou OK, ele coloca, olha lá, ele colocou, ó, a primeira pessoa é a mais velha de 50 anos, tá bom? E aí, gente, ele tem um outro ponto interessante aqui, ó, que é o filtrar. É muito simples, ó, é muito importante, pessoal, selecionar a planilha, tá? Ó, o filtrar, gente, ele faz isso, ó, ele aplica um filtro. E se você pedir para ele filtrar pessoas que têm 20 anos de idade, ó, eu desmarquei tudo, ó, e marquei só com 20 anos de idade. Quando eu dou OK, ele mostra só pessoas que têm 20 anos de idade. Se eu voltar à idade e marcar tudo, aí ele mostra todo mundo com todas as idades, tá? Ele filtra também por nome. Por exemplo, eu quero ver apenas pessoas que se chamam Júnior e pessoas que se chamam Pedro. Imaginando que eu tivesse 100, 200 nomes, ele só vai mostrar pessoas que se chamam Júnior e pessoas que se chamam Pedro. Se você clicar no filtrar, pedir para ele mostrar tudo, ele mostra tudo. Se você voltar a clicar no filtrar, pedir para ele mostrar somente pessoas que se chamam Andressa, ele só vai mostrar pessoas que se chamam Andressa, tá bom? Gente, ó, vou dar um salto aqui agora e vou para a parte gráfica, tá bom? Para isso, ó, eu também vou usar a planilha de idade. E olha novamente, ó, a necessidade de selecionar a planilha. Aí você vai clicar em inserir, gráfico, aí você já escolhe o gráfico. Ó, eu quero um gráfico de pizza, quero um gráfico de pizza simples. Aí, pessoal, ele coloca aqui, ó, numa representação gráfica, a idade, né, distribuída no nosso gráfico de pizza, tá bom? Repara que o azul é o que tem a maior fatia. Se a gente olhar quem é o azul aqui no nosso gráfico, é o Pedro. Se a gente olhar o Pedro, nós temos dois Pedro. Um tem 50 anos de idade e o outro tem 10 anos de idade. Repara que no gráfico ele mostra dois Pedro. Um é laranjinha, tá vendo? E o outro é azul. Naturalmente, o do azul aqui, ó, é o que corresponde à faixa azul. Vamos supor que o Pedro aqui, ao invés de 50 anos, ele tem 80 anos, ó. Repara que ele aumentou automaticamente a fatia dele, tá bom? Vamos supor, pessoal, que o Pedro, aqui de 10 anos, ele tem a mesma idade que a Andressa, ó, 20 anos. Quando eu dou Enter, ó lá, se a gente perceber, ó, a Andressa é laranja, o Pedro, a Andressa é marrom, o Pedro é laranja e eles têm a fatia bastante parecida. Vamos imaginar que o Júnior tivesse apenas 5 anos de idade, ó. Repara que ele diminuiu a fatia do Júnior. Então, gente, fazer gráfico no Excel, a gente pode falar que é simples, que é fácil, mas é muito importante, pessoal, a sua planilha ela está bem
montada, ela está com os dados corretos. Eu vou dar mais um exemplo de gráfico para vocês verem. Ó. Novamente, eu seleciono o nome e a idade. Aqui, eu gostaria de fazer uma observação, Luiz Felipe e Nádia, o seguinte, ó, vamos imaginar, gente, ó, que eu tivesse aqui no meio uma coluna chamada bairro, tá vendo? Ó? E aqui eu tenho Penha, Centro, tá vendo? Ó? Moca, tá vendo? Ó? Centro. Pessoal, isso aqui não tem sentido, ó. Não tem sentido você selecionar o nome, o bairro e a idade e querer montar um gráfico, tá? Ele não consegue expressar isso de uma forma coerente, de uma forma correta. Então, esse gráfico, apesar dele montar, e ele vai montar, esse gráfico, a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode estar totalmente distorcido, totalmente errado, tá? Aí, como é que você faz nesse caso? Ó, você tem que dar um jeito de tirar a coluna bairro, mas olha só, gente, não precisa apagar. Né? Você não pode apagar os dados da planilha. Então, o que, que você faz? Você poderia, por exemplo, ocultar essa coluna. Ó, ele consegue ocultar, ó. Ficou somente ó, o nome e a idade. Como é que você ocultou, professor? Eu cliquei, gente, com o botão direito do mouse na coluna. E aí ele tem aqui, ó, ocultar, reexibir. Se eu clicar em reexibir, selecionando as duas, ó, ele mostra de novo a coluna aí. Se você selecionar as colunas, clicar aqui em cima, em ocultar, ele esconde todas, ele oculta todas. Então, o Excel ele tem inúmeros recursos, mostrei alguns para vocês no curso, né? Mas a montagem do gráfico é essa. Você também poderia fazer o seguinte, gente, ó, eu poderia replicar esses dados aqui para baixo, tá bom? Não é uma forma eficiente, mas é uma forma que funciona, tá vendo? Ó, eu trouxe para cá ó, os nomes e a idade. Eu estou fazendo desta forma, mas existem formas mais eficientes de fazer isso, tá, gente? Eu só estou mostrando que nós temos saídas aqui, tá? Eu vou montar também agora, ó, selecionando o nome, e eu vou segurar, pessoal, a tecla Ctrl. Reparem, ó, só marquei o nome. O mouse está solto. Agora, no meu teclado, eu vou segurar a tecla Ctrl. Eu pulei, pessoal, pulei a coluna do bairro. Quando eu clicar em inserir gráfico de pizza, agora está certo. Por que, que agora está certo, pessoal? Porque ele pegou apenas o nome e ele pegou a idade, ele pulou o bairro. Tá vendo? Eu vou fazer um teste aqui, ó. O Pedro tem 60 anos, a Andressa tem 30 anos e o outro Pedro também tem 30 anos. Então, reparem que ele mudou os dois gráficos de forma correta. Né? Ó, reparem que quem tem 30 anos tem a fatia igual e quem tem 60 anos tem o dobro da fatia dos demais. Tá bom? Ok? Bom, gente, gráfico é muito interessante porque desperta né, a nossa atenção visual, mas na prática ele é fácil para fazer. E quando eu falo fácil, tá, gente? Ó, é porque é fácil mesmo. Ó, selecionamos a planilha, inserir gráfico de linha, tá, gente? Ó, gráfico de linha. Pronto, ó. Ele já montou, vou diminuir o zoom para vocês verem, ó. Ele já montou o gráfico de linha, tá? Ó. Eu vou dar uma ampliada aqui na minha planilha. Vocês vão perceber que o gráfico de linha, o Júnior, é o que está lá embaixo, ó. E o Pedro é o que está lá na ponta. Repara se eu colocar a idade da Andressa com a mesma idade do Pedro, 60 anos, ó. Olha o que vai acontecer com o gráfico de linha, ó. Vou colocar 60 anos para Andressa. Olha lá, ó, ele subiu o gráfico de linha automaticamente, tá bom? Então, é bem interessante e simples de fazer, tá bom? Gente, eu vou agora também dar um salto aqui, para não ficar corrido para nós, eu vou falar da impressão, da aula 13, tá bom? Como é que funciona a impressão, professor? É só chamar o arquivo e imprimir? Então, gente, ó, a gente chama o arquivo, tá? Ó, então, você vai lá na guia do Excel, lá em cima, ó, chama arquivo e pede imprimir.
Só que quando você pedir imprimir, pessoal, nós temos que informar qual é a impressora que a gente quer imprimir, imaginando que a gente tenha mais de uma impressora disponível, que páginas que a gente quer imprimir. Repara que a minha planilha tem 2 páginas. Quer imprimir as 2 páginas ou quer imprimir somente a página 2? Se eu for imprimir só a página 2, eu indico aqui, ó, só a página 2. Se eu quero imprimir só a página 1, eu indico aqui só a página 1, tá bom? Existe a possibilidade também de eu mudar a minha impressão. Ele está imprimindo a minha impressão no modo retrato. Se eu clicar aqui na orientação do papel, eu mudo para paisagem, e aí ele vai imprimir de lado. Tá vendo? Ó? Ok? E aí, gente, se eu pegar lá na minha planilha e colocar esses 2 gráficos aqui embaixo, no modo paisagem, vai dar quase certo. Ó. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou colocar esse gráfico aqui embaixo. Tá? Ó. Vou pegar esse gráfico, jogar um pouco para a direita, vou pegar o gráfico de linha, diminuo um pouco e arrasto ele para cá. Ó. Então, quando eu peço arquivo imprimir, agora, em modo paisagem, ele já consegue praticamente imprimir quase tudo, tá bom? Gente, vamos imaginar que eu queira imprimir somente a planilha de idade e um gráfico de pizza. Porque se vocês observarem aqui, ó, vocês vão perceber que ele está mostrando a planilha de salário. Eu não quero mostrar o salário na minha impressão, tá? Então, como é que faz? Ó, eu vou voltar, para voltar essa seta aqui de cima, tá? Ó, eu vou voltar para a planilha, pessoal, e eu vou fazer o que agora? Ó, eu vou selecionar a minha planilha de idade e vou selecionar, pessoal, a parte do gráfico, tá bom? Ó, somente a área do gráfico, ó. Então, selecionei a planilha e o gráfico. Quando eu pedir imprimir, ó, arquivo, imprimir, ele tem uma opção aqui, gente, ó, repara que ele está imprimindo tudo, ó. Ele tem uma opção aqui, ó, chamada imprimir apenas a seleção. Quando eu falo imprimir a seleção, ele vai imprimir a seleção que eu fiz lá na planilha. Tá vendo? Ó? E aí ele vai imprimir só essa parte. Ok? Se você quiser imprimir somente a planilha, não quer imprimir o gráfico, então você faz assim, ó. Volta aqui na seta, não precisa apagar nada, pessoal. Ó. Seleciona só a planilha, arquivo e imprimir. E aí ele vai montar somente a planilha para impressão. Tá bom? Beleza, gente. Ó, eu consigo imprimir isso aqui. Eu não estou com impressora agora, mas ele consegue gerar um arquivo PDF. E aí ele manda isso aqui para o arquivo PDF. Tá bom? Gente, eu vou voltar agora no nosso PowerPoint lá, ó, tá? Para mostrar para vocês que todas essas aulas, aula 1, aula 2, aula 3, aula 6, aula 10, aula 13, todas vocês conseguem ver, assistir a qualquer momento que vocês quiserem, tá bom? Para isso, ó, vocês vão fazer isso, ó. Presta bem atenção, ó lá, ó. Vocês vão entrar na internet e vão ir lá no YouTube, ó. Clica lá no YouTube, ó. YouTube, chama o YouTube. Aqui no YouTube, vocês vão pedir para ele pesquisar, tá? Vocês vão pedir para ele pesquisar aulas Megatalk, tá vendo? Ó? Aulas Megatalk. Ele vai chamar aqui, pessoal, curso Megatalk, ó, aulas Megatalk. Você vai clicar aqui nesse item e aqui, gente, vocês vão clicar em playlist. Por que você tem que clicar no playlist, pessoal? Porque tem várias aulas aqui, ó, tem vários cursos, tá vendo? Então você clica no playlist e quando você clicar no playlist, aí ele vai falar o seguinte, ó, tem a playlist do Excel, de TI, de administração, contabilidade, o Windows, tá vendo? Ó? Inglês. O que você vai escolher? Ó? Você vai escolher a playlist de Excel. Quando você clicar aqui, pessoal, ele vai levar vocês para a playlist do Excel. Tá vendo? Ó? E aí, gente, ó, ele vai mostrar a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4, a 5, a 6, até a aula 13.
todas as aulas estão acessíveis para vocês, tá bom? Essa aqui é a primeira aula do curso do Excel, tá? Você pode clicar aqui, ó, escolher para ver a terceira aula, tá? Clica aqui, ele começa a mostrar a terceira aula do curso do Excel. Tá vendo, ó? Vou pedir para ele mostrar do comecinho, ó. Olha lá, a aula 3, ó. Vou dar um stop. E aí, gente, eu vou tirar o zoom aqui da minha planilha, do meu computador. E aí, pessoal, faça o seguinte, ó. Guardem essa imagem aqui, ó. Guardem essa imagem aqui, ó. Para vocês poderem tá escolhendo, né, que aula que você quer fazer, que conteúdo que você quer ver. Tá vendo? Ó? Na aula 1, aqui está uma descrição do conteúdo da aula 1, completo, tá? Todos os detalhes que eu passei na aula 1, inclusive o número da página na apostila. E assim vai para cada aula. Ó, na aula número 5, você tem lá o número de páginas que é tratada da apostila. E o conteúdo, referências relativas, referências absolutas. Essa tela que eu estou mostrando para vocês, eu falo dela lá na última aula do Excel, na aula número 13, tá bom? Portanto, se vocês quiserem rever alguma aula, tá aqui, vocês conseguem ver. Se vocês quiserem rever alguma aula que eu gravei com vocês, ela está gravada, ela também está lá no YouTube. Para isso, vocês teriam que ir no meu link, no meu playlist, não no da escola. Eu coloquei lá no grupo o acesso a essas aulas, então vocês têm que procurar lá, tá bom? Mas quem quiser pegar especificamente, manda mensagem para mim, eu mando lá o link para vocês verem aí direitinho, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui do que nós vimos na minha aula passada, tá bom? Ó, na minha aula passada. Então, para quem quiser ver aí a minha aula, vai fazer o seguinte, ó, vai clicar, vai chegar lá no YouTube e o link vai levar vocês até a minha aula. É importante ter o link, porque se você pesquisar a aula do professor Orlando, você provavelmente não vai achar, tá? Porque tem muita aula lá, existe muito professor Orlando por aí, então talvez você não ache a minha aula. Mas quando eu passo o link para vocês, aí vocês vão achar com certeza. Eu vou mostrar o link aqui da aula da semana passada, ó. Dia 9/7, nós tivemos uma aula. Tá vendo? Ó? Essa é a playlist da turma das 8 horas da manhã, que o horário mudou para as 9 horas. Aqui, ó, eu tenho a aula do dia 2, a aula do dia 25/6, a aula do dia 18/6. Então, gente, ó, todas as aulas eu gravei e coloquei também no YouTube. Se você quiser pegá-las para você guardar para você também, eu envio os links, vocês conseguem pegar, vocês conseguem baixar ela aí. Então, eu estou mostrando para vocês agora no YouTube aqui, ó, a aula da semana passada. Tá vendo? Tá gravado, tem o áudio direitinho. Nessa aula aqui estava a Nádia, o Matheus, o Luiz, tá vendo? Ó? E aí tem a aula de hoje agora, que também estou gravando e também vou colocar essa aula, né, no YouTube e depois vou postar o link para vocês, tá bom? Ok? Bom, o que acontece a partir de agora, pessoal? Eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, para me entregar daqui uma semana a 10 dias. Essa atividade ela vai valer nota, é uma prova, tá bom? Aí vocês terão que copiar essa prova no caderno, responder no caderno e mandar para mim, tá bom? Depois eu vou colocar nota no sistema, tá? Nadi e Luiz, nós devemos retornar às aulas provavelmente em agosto agora. Parece que a gente vai voltar em agosto. Ai, Aí, graças a Deus, vamos professor. voltar em agosto. Aí eu vou pedir para vocês irem lá na sexta-feira para treinar e lá a gente vai se ver, porque eu vou estar no plantão também. Tá bom, Nádia? Tá, na sexta-feira. Tá bom? Provavelmente em agosto, mas a escola vai avisar vocês. É, a escola vai avisar. Vocês também, antes de irem para lá, dá uma ligadinha, tá bom, Luiz? Tá, tá bom. Ok. Pessoal, gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Não, Luiz, tá tudo. não? Ah, mas, professor, Oi.
Então, aí queria ver o meu horário, às 1h30. Certo. Aí você juntou a turma, né, Nath? Ficou a mesma turma, né? Estamos todos nessa turma aqui, É, tá? Aí o que acontece? Quando retornar a aula prática lá do laboratório, vocês poderão estar marcando uma aula lá ou estar fazendo aula de reforço lá. Levem a apostila do Excel, tá bom? Levem a apostila do Excel tá, e poderão estar fazendo as aulas lá sem nenhum problema, tá ok? Eu acho que, como eu ok. falei, Agosto, a gente voltando, eu acho que dá para vocês fazerem aí alguma reposição de aula, eventualmente, alguma coisa nesse sentido. Principalmente a parte prática, né? Assim, que você fala, ele mostrou lá, mas eu queria fazer a planilha. É importante, né? Isso. É interessante vocês fazerem Exatamente. a parte prática mesmo. Então, voltando em agosto, acho que vocês vão conseguir fazer isso daí. Tá certo então, Nádia? Tá ótimo. Tá Se bom, Deus gente, ó. abençoe. Nath, muito obrigado mesmo, viu, Luiz? Obrigado por chegar até o final comigo aqui. O Matheus não está, mas foi um participante assíduo também. Um abração para o Matheus aqui, né? Pessoal, nesta aula nós vimos um resumo de impressão de planilha, tá? É importante que vocês iniciem a prática, tá? É um recadinho que deixei registrado aqui para vocês, do uso da planilha e reveja as aulas gravadas que estão lá no YouTube, que eu disponibilizei. Foi muito bom passar a aula para vocês online, para mim foi uma experiência excelente, tá bom? Espero que todos vocês tenham, de certa forma, aí, assimilado o conteúdo, eu contribuindo aí para o conhecimento de todos vocês. Continuem estudando, tá bom? Isso vai fortalecer aí na formação de vocês. Um abraço enorme para vocês aí, tá bom, Nádia? Ok, Luiz? Obrigada, professor. Nada. Você Valeu, gente. também. Obrigado. Obrigado pela aula. Tchau, tchau, gente. Obrigado mesmo, viu? Abraço. Obrigada, professor. Obrigada a você.